Edifício financeiro Chan. No escritório do chefe Yang Shen, ele bate com força na mesa e questiona seu chefe Zhang Jinjian por que ele não pode receber uma comissão, já que o plano foi feito apenas por ele. Seu chefe responde que tudo o que ele faz pertence à empresa e que a empresa o favorece. Yang Shen, com raiva e cerrando os punhos, diz que isso é irrazoável e que seria um idiota se continuasse na empresa desse vampiro. Ele diz isso ao seu chefe e sai da sala com um olhar determinado. Em sua mesa, Yang Shen começa a recolher suas coisas para deixar a empresa, enquanto seus colegas de escritório tentam persuadi-lo a repensar. Um deles diz para Yang Shen não ser tão impulsivo e pensar melhor, enquanto outro colega o adverte, perguntando o que acontecerá se ele perder o emprego e o que sua namorada dirá. Yang Shen olha para a foto de sua namorada e responde que, quando seus pais morreram, deixaram uma casa e um carro, e ele trabalhará como motorista de Uber por enquanto. Ele diz isso enquanto se retira do local. No estacionamento da empresa, indo em direção ao seu carro, Yang Shen recebe uma mensagem em seu celular. Ao abri-la, vê que é uma mensagem de sua namorada, dizendo que eles devem se encontrar e terminar. Ela diz que ele não pode lhe dar a vida que ela deseja, pois são pessoas de mundos diferentes. Yang Shen sente um frio na espinha e tenta ligar para ela, mas percebe que o celular dela está fora de área. Desolado, ele se pergunta que dia foi esse, cheio de infortúnios. Recompondo-se, Yang Shen sabe que não importa o quão difícil a vida seja, ele precisa seguir em frente. Dentro de seu carro, ele pensa que o jantar à luz de velas programado para a noite não pode ser desperdiçado. Ele desejava ter perdido sua namorada e seu emprego um pouco mais tarde. Enquanto pensa nisso, recebe uma notificação de um pedido de corrida do Uber. Aceitando o pedido e confirmando a corrida, Yang Shen deixa o estacionamento da empresa em direção ao destino do pedido. Ao chegar no destino, Yang Shen liga para confirmar sua chegada e aguarda. Em frente à casa do solicitante da corrida, o cliente responde que está se arrumando e levará mais uns 20 minutos. Yang Shen responde perguntando por que ele fez o pedido tão cedo e não poderia pedir um carro depois de se arrumar. A cliente diz que está quase terminando e pede a ele para esperar meia hora, caso contrário, ela fará uma reclamação. Yang Shen diz que não se importa e cancela a corrida. Logo em seguida, recebe uma notificação em seu celular informando que foi feita uma queixa alegando que ele é um motorista pouco qualificado. Ele se lamenta, pensando em como esse dia foi cheio de má sorte. Após isso, uma linda mulher, que aparenta ser um sistema do aplicativo, aparece na frente de Yang Shen, dizendo que foi detectado que o motorista cumpre as condições obrigatórias. O sistema informa que está procurando uma ligação devido aos comentários negativos e educados, e pergunta se o motorista deseja confirmar a vinculação. Yang Shen fica surpreso e diz que já ouviu falar de reembolsos por boas avaliações, mas não pelos comentários ruins. O sistema responde que, desde que a vinculação seja bem-sucedida, o proprietário pode receber recompensas do sistema por críticas negativas ou reclamações. As recompensas podem ser variáveis e podem incluir dinheiro, propriedades, carros de luxo ou habilidades. Ouvindo tudo isso, Yang Shen diz que isso é apenas uma trapaça e se pergunta por que deveria hesitar. Ele decide vincular-se ao sistema imediatamente. O sistema confirma com um beijo e informa que recebeu o comando de vinculação do anfitrião e que o sistema está vinculado. O sistema de revisão negativa foi vinculado com sucesso ao anfitrião. O sistema recomenda que o proprietário se esforce para obter críticas negativas para os passageiros desconhecidos ou desagradáveis. Normalmente, os passageiros continuam recebendo boas críticas pelo bom serviço para manter sua classificação como motorista e ter prioridade nos pedidos. No entanto, devido à queixa recebida, o sistema premiou o proprietário com uma participação de 28% no All Island Hotel Group, tornando-se o segundo maior acionista do grupo hoteleiro. O sistema convida o proprietário para jantar imediatamente no All Island Hotel, onde será entregue um acordo de transferência de capital. Após isso, Yang Shen diz que esse sistema é realmente incrível por lhe dar um grande presente assim que foi vinculado. Em seguida,
ele recebe um pedido de corrida com o mesmo destino do hotel. Aceitando o pedido, Yang Shen se dirige para buscar seu passageiro. Ao chegar no local, uma mulher está esperando por ele. Confirmando que ela é a passageira que fez o pedido, Yang Shen parte em direção ao destino ao Island Hotel. Dentro do carro, Wang Jiayi pergunta por que ele continua olhando para ela através do espelho retrovisor. Yang Shen responde perguntando se ela não sabe dirigir, pois ele não está olhando para ela, mas sim verificando as condições do caminho atrás dele. Ela fica irritada e diz que ele a está atacando por não saber dirigir, mesmo quando ela apenas fez uma pergunta, e que obviamente sua técnica de reação não é boa e que ele é lento. Ouvindo isso, Yang Shen acelera o carro e a deixa assustada. Ela pede desculpas e diz que estava errada ao dizer aquilo. Ela o chama de irmão mais velho e implora para ele diminuir a velocidade, pois está assustada. Yang Shen diz que, já que eles são irmãos, eles deveriam partir para algo melhor juntos. Se ela não quiser isso, é melhor chamá-lo de papai. Ela, em prantos, diz papai, papai. Yang Shen diz boa garota e informa que chegaram ao destino, o Hotel All Island, e ela pode descer. Wang Jiayi desce do carro ainda assustada com o ocorrido e diz que fará imediatamente uma má avaliação com crítica, além de avisar a polícia sobre sua direção perigosa. Dentro do carro, Yang Shen recebe uma notificação em seu celular, informando que ele recebeu críticas negativas baseadas na solidez e que o sistema o recompensará com a posse do prédio Seawall Financial. Ele deve ir amanhã ao escritório de administração do edifício financeiro de Aiyuan para coletar a carta de transferência, o certificado de propriedade e outros documentos. Yang Shen comemora, pois o Seawall Financial Build é o prédio onde ele trabalhou anteriormente. Agora ele é o dono. Depois disso, Yang Shen entra no All Island Hotel e vai em direção à recepção, onde encontra Wang Jiayi. Ela pergunta como ele se atreve a segui-la até ali. Yang Shen responde com um sorriso de deboche, dizendo, querida filha, não seja tão sentimental. Seu papai fez uma reserva no restaurante hoje. Ele mostra o celular para a recepcionista e é direcionado para seu assento. Ele recebe os documentos que o gerente queria passar para ele e a recepcionista o leva ao seu lugar, pedindo para que ele espere um pouco, pois sua comida estará pronta em breve. Yang Shen percebe a senhorita Wang Jiayi passando ao seu lado em direção a uma mesa e se encontrando com um homem. Ele deduz que ela está em um encontro às cegas. Vendo essa cena, Yang Shen reconhece alguém em outra mesa no restaurante. É sua ex-noiva Zhao Feifei, o velho Li Jie Shen Xinqia, uma conhecida. Shen diz que acabou de ver um conhecido e diz a Li que eles devem cumprimentá-lo. Chegando à mesa de Yang Shen, ela diz que ele foi longe demais e que ele deveria parar de causar confusão. Ele responde dizendo que não está entediado e muito menos interessado em garotas interessadas apenas em dinheiro. Ele pergunta se ela não sente vergonha, sendo uma garota com pouco mais de 20 anos, se envolvendo com homens de 40 e 50 anos todos esses dias, e que ele sente vergonha dela por seus pais. Brava, ela bate na mesa com raiva. O velho gordo que está com ele se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Ela se vira e responde que está tudo bem e que ele pode ir para sua mesa, que logo ela estará lá. O velho gordo insiste em saber quem é aquele homem na mesa. Yang Shen prontamente responde que ele é o ex-namorado de Zhao Fei e que ela acabou de terminar com ele hoje. Yang Shen pergunta se eles já estavam juntos ou se já eram amantes. Li Jie pergunta a Zhao Fei se isso é verdade, e ela nega, dizendo que terminou com ele há muito tempo e que ele não quis aceitar, então ela teve que terminar novamente hoje. Ela não esperava que ele a seguisse até ali para causar confusão, mas ele realmente é um valentão. Li Jie toma as dores e diz que não é culpa dela, e que ela não precisa se preocupar com esse tipo de pessoa, pois ele pode ajudá-la a se livrar dele. Ele se dirige a Yang Shen e o chama de valentão por perturbar sua namorada, e exige que o gerente, Shen Davu, seja chamado para falar sobre isso. Zhao Fei aconselha Yang Shen a sair imediatamente para evitar mais problemas e sofrimento para si mesmo. No entanto, Yang Shen permaneceu calmo e tranquilo. Na mesa próxima,
Wang Jiayi observava a confusão com curiosidade, querendo ver como tudo isso iria terminar. Seu parceiro percebeu a curiosidade dela e perguntou se ela conhecia o homem na mesa ao lado. Ela respondeu que não o conhecia, mas que ela acabará de chegar no táxi dele e ele teve uma atitude ruim. Ele usou a desculpa de estar de mau humor e tentou levá-lo embora com ele dessa para uma melhor. Ela estava com medo e até o chamou de papai antes de deixá-lo ir. Ela também deixou uma crítica ruim para ele no aplicativo assim que saiu do carro. Ao ouvir isso, o acompanhante de Wang Jiayi se levantou e disse que não deixaria a situação daquele jeito e se vingaria por ela. Wang Jiayi pediu ao Sr. Zhang que não fizesse isso e não agisse impulsivamente. Zhang, se dirigindo a Yang Shen, perguntou se era verdade que ele havia intimidado a senhorita Wang no táxi. Yang Shen confirmou e perguntou qual era o problema e quem ele era. Zhang Long se apresentou como o homem do encontro às cegas com a senhorita Wang, e disse que seu pai era o presidente de uma grande companhia de investimentos. Ele ameaçou que, se pedisse para ser retirado dali, eles nunca recusariam seu pedido. Yang Shen respondeu, desafiador, dizendo que ele e aquele homem rico deveriam mostrar do que eram realmente feitos. Nesse momento, o gerente se aproximou, cumprimentou o Sr. Li e perguntou por que não havia sido informado com antecedência sobre sua chegada para jantar. O gerente também percebeu o Sr. Zhang e disse que era uma grande honra tê-los no hotel ao mesmo tempo, o Sr. Li e o Sr. Zhang. Li imediatamente explicou ao gerente que era o aniversário de sua namorada e eles decidiram jantar ali de última hora. No entanto, seu ex-namorado estava incomodando-os para que não tivessem uma comemoração tranquila. Ele pediu ao gerente, Shen, que se livrasse dele imediatamente. Em seguida, Nanlong contou ao gerente que veio para um encontro às cegas e que sua acompanhante havia sido intimidada pelo mesmo sujeito. Ele também pediu ao gerente que se livrasse dele, pois não queria mais vê-lo. O gerente prontamente respondeu, dizendo que se encarregaria do assunto, pois alguém tão venenoso não deveria ofendê-los. Ele apontou para o responsável, que estava tomando seu café tranquilamente. Tomando um espanto e vendo de quem se tratava, o gerente chamou os seguranças para retirar rapidamente Li Shen e Zhang Long do local, deixando claro que eles não eram bem-vindos no hotel. Li Shen gritou para o gerente, perguntando se ele havia ouvido corretamente, pois ele era o fornecedor de alimentos vegetais do hotel. Zhang Long perguntou se o gerente, Shen Davu, estava bem ciente de que ele era o filho do chefe da Tianmu Investment e se ele realmente não queria o investimento de sua família. O gerente se dirigiu a Yang Shen, apontou para ele e disse, deixe-me apresentar formalmente, este é o Sr. Yang Shen, o segundo acionista majoritário de nosso grupo. Yang Shen elogiou o gerente e comentou que ele estava muito bem informado sobre os assuntos atuais. Todos ficaram surpresos ao saber que ele era o segundo maior acionista majoritário. Wang Jiayi olhou para Yang Shen e se perguntou em pensamento como isso era possível. Ela se questionou se ele era realmente um menino rico vivendo uma vida de motorista de aplicativo, e se isso explicava sua atitude venenosa e franca. Yang Shen disse a Li Shen e Zhang Long que eles não precisavam mais de seus vegetais e investimento, e ordenou que se retirassem do local. Sua ex-noiva, agora em prantos, se perguntou se tinha cometido um erro em romper com Yang Shen e o que faria agora. Ela pensou se seria tarde demais para voltar atrás e reatar o relacionamento. Zhao Feifei, a amiga de Wang Jiayi, se jogou de joelhos em prantos diante de Yang Shen e disse que sabia que tinha feito algo errado. Ela afirmou que ele só segurou a mão dela e que eles não tinham tido relações sexuais, e que seu corpo e mente ainda pertenciam completamente a ele, Yang Shen. Shen Xinqi interrompeu sua amiga e disse a Yang Shen que Zhao Feifei era vaidosa e não era uma boa mulher, mas que pelo menos estava limpa. Em seguida, Li Shen tentou mudar a situação, dizendo a Yang Shen que não sabia que Wang Jiayi era sua noiva e que, se soubesse, não ousaria competir com ele. Já sem paciência, Yang Shen bateu a xícara na mesa com uma expressão séria e perguntou ao gerente por que ele ainda não os havia retirado dali. O gerente imediatamente mandou os seguranças levarem embora aquelas pessoas inconvenientes do local, o que eles fizeram carinhosamente.
O gerente tentou convencer Yang Shen a não ser tão duro com Zalong, explicando que ele era o filho do chefe da Tianmu Investment. No entanto, Yang Shen afirmou que não estava interessado em uma pequena empresa de investimentos e que não aceitaria seu investimento no hotel. Ele questionou por que o gerente ainda não o havia retirado do local. Após ouvir isso, o gerente disse aos seguranças para retirarem Zalong e que não permitissem sua entrada ou qualquer investimento futuro. Irritado com a situação, Zalong afirmou que não permitiria que eles o tocassem e reclamou da situação. Ele convidou Wang Jiayi para sair do local. Presenciando essa situação, Yang Shen convidou Wang Jiayi para almoçar com ele. Pegando uma flor e se aproximando dela, ele disse: "Olha, minhas flores estão prontas. Por que não nos sentamos e conversamos?" E pediu desculpas por sua brincadeira no carro anterior, admitindo que a assustou. Ao ouvir isso, Wang Jiayi refletiu e pensou que, como todos os encontros às cegas eram com pessoas ricas, por que não escolher alguém com personalidade e espírito de liderança? Após essa reflexão, ela concordou em almoçar com Yang Shen pelo bem de sua sinceridade e decidiu dar a ele a oportunidade de se desculpar e compensá-la. Zalong, furioso, gritou perguntando se Wang Jiayi sabia o que estava fazendo e que ele havia se envolvido nessa briga por culpa dela, e agora ela o estava insultando com essa atitude. Wang Jiayi respondeu que ele não fez isso por ela, mas sim por seu próprio ego, e que em nenhum momento ela pediu a ele para brigar com o Sr. Yang Shen. Zalong, enfurecido, afirmou que tudo bem, ele não se atreveria a tocar em Yang Shen, mas ainda poderia se meter com ela. Ele alertou que se ela se atrevesse a sentar e almoçar com ele, estaria envergonhando e deveria considerar as consequências. Ouvindo isso, Yang Shen toma a frente e direciona a senhorita Wang Jiayi para se sentar e disse a ela que ela poderia comer tranquilamente, pois se houvesse moscas incomodando, ele as afugentaria. Ela agradeceu, e o covarde Zalong a insultou, preparando-se para agredi-la. No entanto, Yang Shen interrompeu seu punho e perguntou a ele como ele poderia ser tão covarde a ponto de querer bater em uma mulher. O gerente, vendo essa comoção, grita para os seguranças retirarem o lixo desse local. Enquanto é convidado a se retirar gentilmente do local, Zalong grita que vai contar tudo para seu pai. Já na mesa, Yang Shen serve um vinho para a senhorita Wang Jiayi e faz sua apresentação formal dizendo seu nome e que é um prazer conhecê-la. Ela faz o mesmo e diz que vai eliminar o comentário negativo que fez no aplicativo de corrida. Yang Shen diz que não precisa fazer isso pois essa crítica ruins é uma lembrança do nosso encontro especial, vamos brindar a isso. Wang Jiayi pergunta sobre sua família. O Yang Shen responde que seus pais morreram inesperadamente há muito tempo e agora ele trabalha de Uber. Ele então perguntou sobre a família dela. Wang Jiayi informou que veio de uma cidade pequena e atualmente trabalha em uma loja de luxo. Explicou que havia participado de alguns encontros às cegas porque buscava se estabilizar na cidade. Yang Shen afirmou que todo mundo tem o direito de buscar uma vida melhor e que não há vergonha em uma mulher depender de um homem. Enquanto brindavam mais uma vez, Wang Jiayi confessou que estava irritada quando entrou no carro porque já havia tido 2 encontros às cegas. Em um deles, o rapaz queria beijá-la. Yang Shen disse que, se ela gostasse dele, definitivamente não negaria um beijo. Ela, envergonhada, respondeu que não poderia acontecer, pois se alguém beijasse no primeiro encontro, o segundo seria ainda pior. Yang Shen explicou que beijar não tem nada a ver com a quantidade de vezes que se encontram, mas sim com a atmosfera, o clima e os sentimentos envolvidos. Ele ressaltou que é possível avançar mais em um primeiro encontro, desde que o ambiente seja adequado e haja sentimento mútuo. Wang Jiayi, com uma expressão de vergonha, disse que não acreditava nisso e questionou como alguém poderia estar disposto a beijar alguém na primeira vez que se conhecem. Após ouvir isso, Yang Shen se levantou e se aproximou de Wang Jiayi, colocando sua mão no queixo dela e lhe dando um belo e demorado beijo. Ao se afastar lentamente, Yang Shen disse a ela para ficar à vontade e no seu próprio tempo, e que ela poderia simplesmente colocar na conta dele. Ele informou que iria para seu quarto, de número 1208, descansar. Ouvindo isso, Wang Jiayi se perguntou por que não resistiu ao beijo momentos antes.
Ainda muito envergonhada, ela se questionava se o número do quarto seria um convite para ela. No quarto 1208, Yang Shen saiu do banho exibindo seu corpo nu e, em seguida, ouviu uma batida na porta. Ao atender, verificou que era Wang Jiayi, que rapidamente se jogou em seus braços e o beijou com intensidade. Após o beijo, com uma expressão tímida, Wang Jiayi disse que estava com muito calor e colocou sua mão no abdômen de Yang Shen, enquanto pensava que não conseguia resistir aos seus abdominais definidos. Yang Shen a abraçou e afirmou que ela havia começado aquilo, e gentilmente a levou para a cama, onde começaram a se beijar. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.